louvamos por essa certeza de que um dia estaremos eternamente na tua presença no céu. Ó Pai, lindo, maravilhoso, que nossas mentes não conseguem nem mesmo projetar o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que pertencem a Ti. Enquanto vivemos esse mundo, ó Pai, possamos mostrar o bom tesouro que habita em nós, Jesus Cristo. Derrama Tua graça sobre a Tua palavra, oramos pedindo Tuas bênçãos sobre aqueles irmãos que não podem estar conosco, os enfermos, desanimados. Ó Pai, que o Senhor possa estar visitando cada um deles. E a nós aqui, que o Teu Santo Espírito possa nos instruir, nossas mentes e corações possam estar voltados para a Tua palavra. Ó Pai, que qualquer distração seja deixada de lado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos essa noite nos faz pensar a respeito de duas coisas, ou de duas perguntas. Mas antes eu gostaria também de ler Mateus 6, versículo 21. Mateus 6, 21. Senhor Jesus Cristo nos falando, Ele diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. As duas perguntas são: onde está o teu tesouro? Quem ou o que é o seu tesouro? Vamos imaginar que você tenha recebido de presente, que você tenha ganho um bracelete cravejado de diamante, um bracelete de ouro cravejado de diamante. Esse bracelete tem o preço estimado de R$1 milhão. E eu pesquisando, até que não é caro. Eu vi um bracelete de 31 milhões de euros. Obrigado. Que vai dar uns 150 milhões de reais. Mas vamos supor que o seu é só de R$1 milhão, né? Um valor que para nós já é bastante. Você não tem cofre em casa. Colocar no banco não é possível. Na verdade, você precisa guardar em algum lugar seguro na sua própria casa. Aonde que você colocaria esse bracelete de ouro? Debaixo do colchão. Dentro do sapato. Aonde? Mas na casa não tem porão. Baú. Ninguém falou porta-joias, né? Por que não porta-joia? Porque é o primeiro lugar que o ladrão entraria para verificar. Na verdade, talvez você colocaria em qualquer um desses lugares, eu pensei em outros lugares criativos. Dentro de um saco plástico, né? Você pega lá um saquinho do Açúcar União, põe ele dentro e coloca esse saco plástico na lata de arroz, por baixo. O ladrão não vai achar nunca. Você não pode querer ir para fazer ele, né? Ou numa caixa de papelão, como você vai falando, na caixa de sapato, uma caixa de papelão entre enfeites de Natal, você coloca ali, e se o ladrão derrubar aquilo ali, ele provavelmente vai ver que é só coisa de Natal, não vai nem prestar atenção. Ou, quem sabe, você pode colocar até mesmo num vaso no canto da sala. Uma planta lá, você coloca ele dentro daquele vaso. Sabe essas plantas que não tem terra, né? Aquelas que são só ornamentais, você coloca lá por dentro e fica ali. Mas não um vaso muito bonito, porque senão o ladrão pode levar o vaso. Como eu disse, você não colocaria no porta-joias, porque ele seria o primeiro lugar que o ladrão iria procurar. Agora, por que eu estou dizendo isso? É que aqui ninguém acha que tem um bracelete de R$1 milhão, né? Eu ouvi que se eu tivesse, nem estava aqui. Aí é triste, hein? Trocar o Senhor Jesus por R$1 milhão é... Mas vamos supor que, né? Você
Desculpa, voltando aqui. Por que eu estou dizendo isso? É que muitas vezes o nosso tesouro está escondido em lugares que ninguém mais, além de você, sabe onde está. Nesse exemplo que eu acabo de dar, supomos que esse bracelete esteja na caixa de enfeites natalino e você entra no quarto, olha para o porta-joias e pensa: meu tesouro não está aqui, está em outro lugar. O Senhor Jesus Cristo declarou, como acabamos de ler em Mateus 6, 21, que aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. E ele fez isso, né, essa analogia que ele faz aqui, no versículo 19 e 20, ele chama atenção sobre o perigo, justamente de perdermos o nosso tesouro para a ferrugem, tesouro terreno, né? Para a ferrugem, para a traça ou mesmo para o ladrão. Versículo 19, ele diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões se escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não corroem e onde o ladrão não escava nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então o Senhor Jesus Cristo chama atenção para isso. Olha, cuidado aonde você coloca o seu tesouro. Há lugares onde a traça, a ferrugem, o ladrão pode levar. Um bracelete de ouro, uma traça e a ferrugem talvez não vai corroer. Mas eu já vi história de pessoas que guardaram dinheiro dentro de sacos Não, também, mas se eu não me engano, é um desses narcotraficantes do passado. Eles esconderam numa casa e os ratos comeram a maior parte do dinheiro guardado ali. Eles não podiam guardar em banco, é óbvio, né, o dinheiro. Não sei se foi o Pablo Escobar, mas um desses aí tinha isso aí. Né? Teve esse problema. Mas a questão é que o Senhor Jesus chama a atenção para guardarmos o verdadeiro e real tesouro no céu. O verdadeiro tesouro, ele não consiste. Por isso que a pergunta é: quem ou que é o seu tesouro? E onde está o teu tesouro? O verdadeiro tesouro não consiste em bens materiais ou pessoas. A dona Florinda, por exemplo, do Chaves, chama o Kiko de meu tesouro. E às vezes a pessoa tem um filho, tem uma esposa, tem um marido, como seu tesouro. O ser humano, ele é rápido em eleger os seus tesouros. Como eu disse, nem sempre um bem material será o tesouro. Pode ser uma pessoa, pode ser um status social alcançado pela profissão, e ele não quer perder aquilo. Eu conquistei esse status e eu vivo disto e eu me mantenho disto. Desejo de ser visto, reconhecido. E é interessante que não é raro, nesse caso, ver influenciadores sofrendo porque perderam o número de seguidores. Eu pesquisando vi uma notícia muito triste. Não, eu acho interessante. Famoso influenciador, aí fala o nome, eu nunca vi. Está influenciando quem? Né? É interessante isso. Fulano de tal, aí tem 5 milhões de seguidores. Quem que é esse? Nunca vi esse cidadão. Vou ver o que ele fala, não fala nada com nada. Mas tem gente que segue. E aqui eu vi uma notícia verdadeira. E começa assim: a popular influenciadora digital Misha Agrawal, não sei se você conhece, tirou a própria vida tragicamente, conforme confirmado por sua irmã em uma publicação no Instagram. Diz a irmã: minha irmãzinha construiu seu mundo em torno do Instagram e dos seus seguidores, com o único objetivo de alcançar 1 milhão de seguidores e conquistar fãs apaixonados. Quando seus seguidores começaram a diminuir, ela ficou perturbada e se sentiu inútil. Desde abril, ela estava profundamente deprimida, muitas vezes me abraçando, chorando, dizendo: Gija, o que farei sem os meus seguidores? Minha carreira acabará. Aí ela tira a própria vida. Aonde estava o tesouro dessa moça? Nos seus seguidores. Às vezes o tesouro é o carro, às vezes o tesouro é a conta bancária, né? Aí já falando de coisas materiais que têm um valor substancial. A pessoa, se ela coloca o tesouro nessas coisas, ela fatalmente irá entrar num estado de depressão quando esse tesouro for roubado. Em 1929,
na quebra da Bolsa de Nova York. Acho que eu falei isso algumas vezes, né? 29, não, 19, né? A guerra, a primeira foi 29, né? Foi logo depois da Primeira Guerra Mundial. Os milionários do mundo inteiro, dos Estados Unidos principalmente, colocaram o seu dinheiro, o seu patrimônio na Bolsa de Valor. E quando quebrou a Bolsa, eles perderam tudo. Muitos, não suportando a ideia de ser pobre, tiraram a própria vida. Se mataram. Por quê? Como eu vou conseguir viver sem os meus milhões de dólares? O ensino do Senhor Jesus Cristo deixa claro que se os seus tesouros estão na terra, os seus interesses estarão concentrados nesse mundo. Se você tem os seus ideais terrenos concentrados nesse mundo, é aqui que está o seu tesouro. Mas se o seu tesouro estiver no céu, os seus interesses estarão centralizados no céu, nas coisas eternas. Esse tesouro celestial, o apóstolo Paulo nos diz que estão guardados em vasos de barro. Por isso nós vemos 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, onde diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. A propósito da escola dominical, o capítulo de 2 Coríntios não é capítulo 3, tá? É capítulo 11, do versículo 3 a 15. Eu coloquei 2 Coríntios 3, do versículo 13 a 15. Eu inverti ali. Tá? Domingo que vem eu vou ressaltar isso aí. É que está pertinho aqui o texto, e eu lembrei disso. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é que o tesouro que nós possuímos está guardado em vasos de barro que são nós mesmos. Você é esse vaso de barro, ou deveria ser esse vaso de barro. O tesouro maior, o tesouro de maior valor que o apóstolo Paulo está falando é o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 5, aqui de 2 Coríntios, capítulo 4. Voltando no 4, versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Jesus é o nosso maior e melhor tesouro. Nada nesse mundo deveria ter maior valor ou ser mais prioritário do que ele. As pessoas sonham com realizações pessoais. Não há nada de errado em você projetar, né? Os pais fazem isso nos filhos. Eu gostaria que meu filho fosse médico, eu gostaria que meu filho fosse isso, fosse aquilo, jogador de futebol, daí até os 12 anos o pai desiste da história, né? Porque viu que não vai funcionar. A criança cresce e é muito comum perguntar para as crianças o que você quer ser quando crescer. Eu quero ser veterinária, eu quero ser chefe de cozinha. E ela vai contando, né, os seus sonhos, não tem nada de errado nisso. Mas quando a pessoa sonha com realizações pessoais, e essas realizações, elas devem estar no lugar certo em nossas vidas, né? Essas realizações devem ter o seu lugar na vida de cada um de nós. Na verdade, as nossas conquistas serão consequências de nosso relacionamento com Deus. Ou seja, se eu tenho o verdadeiro tesouro guardado no meu coração, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é o próprio Cristo, as minhas realizações pessoais estarão acontecendo naturalmente e terão um lugar, estarão no seu lugar certo. Não tomarão o primeiro lugar. Eu já vi pessoas que depois de conquistarem algo, falam, agora eu sou feliz, não preciso mais nada. Bom, o Senhor Jesus Cristo contou a parábola do rico insensato, né? Mas que depois de colher em abundância, agora posso descansar em paz. Mas eu já vi pessoas que elas caminhavam bem quando conquistaram algo, agora não preciso mais de Deus, não preciso mais de Jesus, eu tenho minha própria realização, porque o tesouro, na verdade, sempre foi outro, nunca foi o Senhor Jesus Cristo. Será que estamos dando o devido valor a esse tesouro, a Jesus Cristo?
Eu vou fazer algumas perguntas e você responde para você mesmo, tá? Eu respondi para mim. Se Jesus fosse o seu namorado ou a sua namorada, e você fosse apaixonado por ela ou por ele, que é algo natural, né? O casal de namorado, geralmente eles vivem apaixonados. Mas se Jesus fosse o seu namorado ou namorada, e você fosse apaixonado por ele, quanto tempo do dia você estaria pensando nele? Lembra lá quando você namorava? Ai, o que a Elizabeth está fazendo agora, hein? Eu lembro que eu trabalhava no Banco Econômico, ela trabalhava ali no Cunha Lima, né? Que era no Largo do... No fórum ali, né? Ali pertinho. Será que ela estava descendo para o ponto de ônibus? Às vezes eu saía, não sei se ela sabe disso, nunca contei, acho. Eu sabia a hora que ela saía, eu saía do banco e via se achava que eu estava. Porque não era dia de encontro, tá? Dia de semana. Mas às vezes saímos para comer um pão de queijo junto, né? Também. Porque você está sempre pensando na pessoa. Será que o Fábio está fazendo o que agora no banco, né? Eu estava lá conversando com meus amigos, gente. O que mais fazia no banco era conversar. Uma vez minha mãe chegou lá, viu todo mundo conversando, dando risada. Vocês trabalham aqui? Trabalham. Né? Por isso que faliu o Banco Econômico, né? Mas, mas isso é outra coisa, né? Isso é o que faliu porque o dono roubou o banco. O próprio dono roubou o banco. Olha, vê se pode. Mas você fica pensando na pessoa amada o dia inteiro. Se Jesus te mandasse um WhatsApp, provavelmente você teria um som de notificação diferente dos demais. Eu tenho. Quando a Elizabeth manda um WhatsApp, é diferente. Porque se for igual, eu não vou dar prioridade. Porque quando ela toca, eu sei que é ela, alguma coisa ela precisa de mim. Então eu já pego, né? Era um passarinho antigamente, mas achei meio brega. Agora é um assovio. Mas se o Senhor Jesus mandasse um WhatsApp e ele tem um som diferente, eu tenho certeza que você na hora pegaria o celular para ver a mensagem que ele mandou. Você faz isso muitas vezes com pessoas menos importantes que o Senhor Jesus. Quanto tempo você ia demorar para ler e responder a mensagem? Se Jesus lhe dissesse, vamos nos encontrar numa noite depois do trabalho, vamos nos encontrar no fim de semana, o quanto você aguardaria com expectativa naquele momento? A Bíblia nos diz, Jesus não é o nosso namorado, mas Jesus é a noiva da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é composta por cada um que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós, como igreja, somos noiva de Cristo. Quanto amor você tem demonstrado por ele, pelo noivo? Jesus não manda mensagem pelo WhatsApp, mas deixou a sua palavra toda. Desculpa, Jesus não nos manda mensagem pelo WhatsApp, mas deixou a sua palavra, toda uma Bíblia, para falar com você. O quanto você lê, ou quanto e quando você pega na Bíblia. Ou você é como aquela mulher que certa vez disse para o pastor da igreja que ela pegava na Bíblia 2 vezes por dia. E o pastor feliz, a irmã então lê 2 vezes por dia? Não, pastor. É que onde eu moro tem tanta poeira que 2 vezes por dia eu tenho que tirar o pó de todas as coisas, eu tiro da Bíblia também. Né? Essa mesma irmã é aquela que esqueceu o óculos dentro da Bíblia e só achou uma semana depois. Quanto tempo você gasta na leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você dedica na meditação da palavra de Deus? Jesus quer encontrar com você todos os dias. Aliás, alguns dias da semana ele marcou horário, tá? No caso da nossa igreja, de quinta-feira, domingo de manhã e à noite. Algumas igrejas até mais. Aqui, às vezes, né, as irmãs de terça-feira, os homens de sábado, quando nós podemos nos reunir. Mas temos os cultos públicos onde Jesus está nos chamando para adorar o seu nome. Mas parece que muitas vezes, como o nosso tesouro não está nele, aquilo que é maior valor nos atrai e nós vamos para ele. Infelizmente, por causa de tesouros desse mundo, muitos têm se afastado da presença daquele que diz amar tanto. A pessoa diz, eu amo tanto o Senhor Jesus Cristo, mas não aparece na igreja, por exemplo, ou vem para a igreja e está tão distraída com as coisas do mundo que ela realmente não é amor verdadeiro, né? Quanto Jesus é precioso para você? Quanto Jesus é precioso para mim? Pensa no que o Senhor Jesus é, naquilo que ele fez por nós. Jesus nos amou ao ponto de morrer por nós. João 3,16,
conhecemos bem o versículo, Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo eu decorei ainda bem jovem, porque eu desconfiava do amor de Deus. Como é que ele pode me amar se eu ainda não era nascido? E ao longo da minha adolescência, ele foi mostrando esse amor. Efésios 2:4. Efésios 2:4, aí tem que ler. Que esse aqui eu não decorei. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Esse é o Deus, esse é o verdadeiro tesouro que o crente deve valorizar. O Cristo que morreu por nós. 1 João 4, versículo 9 e 10. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, a fim de que pudéssemos viver eternamente com ele. O Senhor Jesus prometeu nunca nos deixar, nem nos abandonar. E aqui eu não marquei um versículo. Mas tem um versículo que fala: não vos deixarei, nem vos abandonarei. Ficou em branco aqui o espaço. Ele prometeu voltar. É Hebreus 13, né? Lê para nós, Elizabeth. Isso. E deixa eu dar uma olhadinha. Deuteronômio 31, versículo 6, porque parece que o Hebreus ele empresta esse texto de Deuteronômio 31, versículo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, ele prometeu não nos deixar, né? E não nos abandonar. Ele prometeu voltar para nos levar para com ele, João 14, de 1 a 3, né? Conhecemos bem esses versículos por causa do cântico, né? O Senhor Jesus Cristo dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse eu vou teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando for preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também comigo. Ele prometeu voltar para levar a sua igreja. Mas parece que nós temos pouco desejo de estar na presença deles, né? Deixa eu ver um outro texto aqui. Hebreus 13, 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre o sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, não temos morada aqui, né? Nossa cidade, ela não está aqui. E parece que nós gastamos tanta energia para conquistar coisas nesse mundo que ficarão por aqui mesmo. De novo, não estou dizendo que você tem que cruzar os braços, não trabalhar e conquistar coisas. Mas, às vezes, se o seu tesouro está nas coisas desse mundo, você vai desprezar o verdadeiro tesouro. Jesus Cristo também, ele é, para nós, a fonte de segurança e paz. Salmo 91, versículos 1 e 2.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e disse: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ainda no Salmo 46, versículos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não tememos. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, nos montes estremeçam. Nós não vamos temer, né? Sabendo, o penúltimo versículo, né, o 10 diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele é fonte de segurança, o crente não tem que temer nada nesse mundo. Como falamos na escola dominical, estamos falando sobre Satanás, o que máximo Satanás pode fazer para nós? Né? Ele pode nos influenciar para agirmos contrário à vontade de Deus. Ele pode, como fez com Jó, afligir nossos corpos, mas não pode nos atingir, porque pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Isso é a segurança que todos nós temos. Jesus deveria ser, para mim e para você, tudo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo... Vamos ler primeiro 1 Coríntios 3, versículo 23. 1 Coríntios 3, 23. E se vocês são de Cristo, Cristo é de Deus. Se vocês são de Cristo, Cristo é de Deus. E aí no capítulo 15, versículo 28 de 1 Coríntios, nós lemos: Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus deveria ser tudo para mim e para você. Isso aqui seria motivo suficiente para amá-lo e tê-lo como precioso tesouro, para tê-lo em nossa mente e nosso coração. E a nossa mente e coração deveriam estar conectados com Cristo. Isso não significa que você vai ficar sentado o dia inteiro olhando para o céu, né? Mas significa que durante o dia você vai olhar para as coisas desse mundo, como aquele porta-joia do início da mensagem, e vai lembrar que o seu tesouro não está aqui, está em outro lugar. As ofertas que vão te oferecer no mundo, que podem te seduzir, você vai dizer: não, isso aqui não é o meu tesouro, meu coração não está nisto, meu coração está em outro lugar. Pessoas que já deram oportunidade, ontem no curso alguém falou sobre isso, um irmão precisando de um emprego, estava sem emprego nenhum, e ofereceram para ele trabalhar na contabilidade de uma boate de homossexual, né? Uma boate gay. E ele quis justificar dizendo: mas eu vou fazer a parte administrativa. Mas como é que você vai ganhar o seu pão de cada dia vindo de um ambiente promíscuo, um ambiente onde Deus rejeita e desaprova? Né? Aonde está o teu tesouro? E com convicção, então, deixa de lado, porque Deus abrirá com certeza outra porta. Então, nós devemos olhar para o verdadeiro tesouro. Esse tesouro que o Senhor Jesus disse que nesse mundo, o ladrão pode roubar, mas ninguém pode roubar Cristo de nós. O Senhor Jesus Cristo, como Paulo fala, deve estar habitando em nossos corações, de maneira tal que faz de nós vasos de barro, um depositário de um precioso tesouro. Nós não temos valor em nós mesmos. O verdadeiro tesouro está em nós. Então, possuímos os tesouros do céu em nosso coração. Não somos nós que temos valor, mas temos aquilo que é valoroso. Jesus Cristo disse isso. E então devemos transmitir, conforme Paulo fala também em 2 Coríntios 2,15, o bom perfume de Cristo. Se nós temos
Cristo no coração, nós vamos mostrar para esse mundo, né? Vamos exalar, né? Colocar para fora, as pessoas vão sentir o cheiro do bom perfume de Cristo. O Anthony chegou para mim hoje de manhã, quando eu fui até ali a mesa, e ele falou: credo, tio, tá cheirando cigarro. Eu falei: não fumo não, não sei de onde tirou aquilo ali, não, mas a pessoa pensa: credo, você está cheirando podre. Tem que cheirar o bom perfume de Cristo. Não vai querer no mercado comprar, não vai achar, tá? Eu quero o perfume de Cristo. Não existe. O bom perfume de Cristo é o próprio Senhor Jesus Cristo em sua vida. E você vai mostrar isso como? Através do que você fala, através do que você faz. Você demonstra o bom perfume de Cristo nas atitudes do dia a dia. Você demonstra que o tesouro verdadeiro está em você através das coisas que você faz durante o dia. Agora, será que damos valor devido a esse tesouro? Se você pegasse esse bracelete, vamos supor que eu vou lá e dou para a Elizabeth um bracelete de ouro, né? Cravejado de diamantes, comprado ali na 25 de março. O que ela vai fazer com isso? Vai botar na fruteira lá em casa, né? Tem uma bacia ali que fica perto da porta, tudo ali. Vai colocar ali. Não tem valor nenhum. Mas se fosse algo de grande valor, ela guardaria com certeza. Porque ela vai dar valor àquilo. Será que nós estamos dando devido valor ao tesouro que habita em nós? Será que nossas mentes e corações estão voltados para o Senhor Jesus Cristo? Será que a nossa paz e segurança está realmente em Jesus ou nas coisas desse mundo? Porque o tesouro, ele é um patrimônio valioso, ele é, para quem o dono daquilo, é segurança. Para ele, aquilo ali é algo que lhe traz segurança. Então, uma boa conta bancária, um bom investimento, aquilo ali é a segurança dela. Fala, não, se acontecer alguma coisa, eu tenho esse tesouro. Antigamente, as pessoas, o tesouro dela ainda é, né? Em obras de arte. Teve uma história que a mulher chegou para uma amiga e falou: olha como meu marido me ama. Todo mês ele compra uma obra de arte de grande valor. Aí ela falou: não te ama, ele está investindo, na verdade. Porque essas obras de arte estão com seguro, é lógico, né? Mas se precisar desfazer, se desfaz rapidamente. Mas as pessoas colocam a sua segurança nas coisas desse mundo. O que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus foi que o ladrão, a traça, a ferrugem corrói. Você perde da noite para o dia aquilo que você demorou anos para conquistar. Mas você não perde a salvação em Jesus Cristo se você de fato já confiou nele como seu Salvador. Quem sabe nós precisamos fazer um bota fora em nossos corações, tirar tudo aquilo que tem tomado o primeiro lugar em nossas vidas. Reconduzindo Cristo no centro de nossas vidas. Como eu disse, pode ser uma pessoa. Dona Florinda era o Kiko. É o meu tesouro. Às vezes nós colocamos o nosso filho, a nossa esposa, o nosso emprego, o nosso carro, são os nossos tesouros. E ele toma o primeiro lugar em nosso coração. Cristo deveria ser o centro de nossos corações. Como é que podemos fazer isso? Despojar tudo que está tomando o primeiro lugar em nosso coração. Confessando Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Confessando os nossos interesses egoístas muitas vezes e voltando-se para Ele. Reconhecer, como o Senhor Jesus Cristo falou em João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Talvez a pessoa ela tenha um conhecimento de Cristo como seu Salvador, mas não colocou ainda como seu Senhor. Ela sabe que Cristo morreu para salvar, mas saber não significa crer. Não significa estar salvo. Muitas pessoas sabem de muitas coisas, mas aquilo não tem efeito algum na sua vida porque não transforma. Eu sei que Jesus morreu por mim. Tá, mas você continua vivendo uma vida de pecado. Mas eu sei que Jesus morreu por mim. Mas e aí? A gente vê isso todo dia na internet, né? Pessoas que vivem vidas de pecado
e falando de Jesus, né, mas é um conhecimento intelectual, e um conhecimento intelectual não leva ninguém para o céu, se não houver transformação em seu coração. Conhecer Cristo como Salvador e Senhor, saber que Ele morreu para salvar e entregar a vida a Ele, a saber que a morte não foi em vão, saber que Ele nos falou que veio nos trazer vida e vida abundante, né? Uma vida plena. Muitos podem ter isso na sua mente, mas não tem no seu coração, não tem em sua vida. Por isso o tesouro de grande valor não está nela. O tesouro de grande valor não é o Senhor Jesus Cristo, são outras coisas. Porque quando nós temos o Senhor Jesus como um tesouro de grande valor em nós, nós vamos aprender a caminhar na presença dele todos os dias, procurando honrar e glorificar o nome de Cristo. Vamos procurar mostrar para as pessoas, não necessariamente com a Bíblia debaixo do braço, mas, como eu disse, nas nossas palavras, né? Nas nossas atitudes. As pessoas vão saber que nós somos crentes porque elas sentem o cheiro de Cristo em nós, pelos nossos atos. Era tão gostoso antigamente, quando você ouvia conversando com um estranho e a pessoa chegava para você e falava: você é crente no Senhor Jesus, né? Você é evangélico, né? Você não falou nada, mas ela percebeu algo diferente em você. E você pode dizer a mesma coisa daquela pessoa porque houve, né, ali um entendimento que aquela pessoa é crente no Senhor Jesus Cristo. E eu não canso de fazer essa analogia. As duas formas de perguntar se somos crentes vai determinar se somos crentes ou não. Se nos perguntarem, você é crente? É uma coisa. Se perguntar, você é crente? Algo está errado. Se alguém perguntar, duvidando, reveja os seus caminhos. Busque o verdadeiro tesouro para habitar em seu coração, para fazer diferença neste mundo. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. Não estamos aqui para proclamar time de futebol, por mais que a gente fale de futebol, não estamos aqui para proclamar a política, por mais que falamos de política, não estamos aqui para proclamar qualquer outra coisa, a não ser o Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas. O quanto as pessoas sabem de Cristo por meio de nossas bocas, por aquilo que nós falamos para elas. Que você possa fazer com que esse bom tesouro, o Evangelho de Jesus Cristo, que habita em você, possa ser cheirado, sentido por aqueles que estão ao seu lado. Que Deus abençoe. Medite nisso durante a semana. E procure mostrar para o mundo o verdadeiro tesouro que habita em você. Amém? Vamos cantar o hino. Vamos cantar o hino 403.